Boa tarde, alunos do Antônio José Leite. Aqui quem fala é o professor Henrique, dos nonos anos de Geografia. Hoje a nossa aula vai ser sobre a globalização. Lembrando que a globalização é um processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural da comunicação entre os países e as pessoas. Vale ressaltar que a globalização é um processo bastante antigo. Muitos historiadores e geógrafos afirmam que a globalização começou a ocorrer durante o século XVI, com a intensa troca comercial entre povos e países e, consequentemente, com as grandes navegações. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do Estado e bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. E reconhecer o nível de desenvolvimento do planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto do satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. A globalização atual, ao mesmo tempo que fez as diferentes culturas interagirem, impuseram uma série de hábitos e ao consumo semelhantes, como ingerir bebidas das mesmas marcas, alimentar-se nas mesmas redes de fast food, assistir aos mesmos filmes e programas, usar os mesmos aplicativos no computador e usar e vestir roupas e comportar-se socialmente da mesma maneira. Hoje, há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, as empresas transnacionais. Essas corporações geralmente têm sede em um país com maior desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países. Elas podem ser de diversos ramos: montadoras de automóveis, petrolíferas, indústrias de bebidas, empresas de fast food, como a imagem no slide, ou até mesmo de roupas esportivas, entre outras. Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo da fabricação das mercadorias, como a mão de obra, matérias-primas baratas. Em troca, as empresas oferecem emprego e geração da renda local. No entanto, as decisões dessas empresas são tomadas na sua sede, ou seja, na matriz aonde a mesma foi criada. Os direitos dos trabalhadores nos países que recebem nessas filiais são muito mais restritos do que nos países ricos. Um dos efeitos causados pela globalização no meio ambiente é o chamado aquecimento global e as mudanças climáticas. Muitos cientistas afirmam que o aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera e estaria, portanto, atrelado às atividades humanas.
O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e gera as condições ideais para o desenvolvimento e a manutenção da vida no planeta. O aquecimento global acontece quando aumenta o percentual desses gases na atmosfera. Os gases de efeito estufa originam-se da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, também das queimadas, do desmatamento, assim como a decomposição da matéria orgânica. Vale ressaltar ainda que muitos efeitos presentes no nosso cotidiano podem ser consequências desse aquecimento global. Alguns cientistas acreditam que os efeitos, como furacões, ondas de calor, secas e enchente, estão mais frequentes e intensos. Um dos efeitos mais preocupantes é a elevação do nível dos oceanos, que ameaça várias cidades litorâneas e também ilhas. Outra consequência dessa mudança é a alteração da biodiversidade, com a possível extinção de algumas espécies animais e também vegetais. Apesar da grande parcela da comunidade científica se mostrar convencida que a ação humana tem provocado alterações climáticas, é importante ressaltar, queridos nonusanos, que alguns estudiosos defendem que a ameaça da crescente aquecimento não exista, e que as suas evidências não passam de manipulação de dados. Vale ressaltar ainda que, independentemente da posição científica, há de se considerar que o homem tem cada vez mais ameaçado as condições ideais para a vida das próximas gerações. Vale ressaltar o afetamento da produção agrícola e também na pecuária, a criação de um cenário de insegurança alimentar em diversas regiões do mundo, efeitos climáticos extremos, como chuvas torrenciais ou regiões com fortes secas, que acabam atrapalhando os cultivos agrícolas e também as pastagens. Além de causar danos à produção de alimentos na forma quantitativa, as mudanças climáticas poderão afetar a qualidade dos produtos e, consequentemente, diminuir a diversidade de que existe atualmente. No mundo atual, as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais mercadorias e serviços. As empresas procuram manter o consumo em ascensão, para que seu lucro cresça progressivamente. Por meio da publicidade, as empresas criam necessidades e o desejo de obter novos bens de consumo. A influência e o desejo de obter novos bens de consumo leva muitas pessoas a acreditar que efetivamente necessitam das mercadorias anunciadas nos meios de comunicação, pois alimentam a ilusão de que a posse de determinados produtos vai lhes conferir status, identificando-as como pessoas vistas como bem-sucedidas e vitoriosas. Outro fenômeno do processo de sociedade do consumo diz a respeito sobre a obsolência programada, ou seja, a reposição de produtos de uma forma muito mais rápida, onde ela não é determinada apenas pelo interesse do consumidor por novidades. Se antes um eletrodoméstico ou celular era produzido para durar muitos anos, hoje ele se torna ultrapassado em pouco tempo, tornando necessário sua troca. Depois de um certo período, dificilmente encontram-se peças para substituir as danificadas, o que induz a compra de um novo produto. Trata-se da chamada obsolência programada, que também é válida para outros produtos, vistos que os novos programas não funcionam ou não podem ser atualizados em aparelhos e equipamentos mais antigos. Com a globalização,
entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais para, por exemplo, construir moradias, irrigar plantações e fornecer matérias-primas para a indústria. Além disso, boa parte desses recursos são explorados ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando a degradação do meio ambiente e comprometendo a demanda das gerações futuras. Uma característica marcante no início do século XXI é o agravamento, em âmbito global, de problemas ambientais, que afetam a vida de milhões de pessoas, como a poluição do ar, o desmatamento indiscriminado, a escassez da água potável e, consequentemente, as mudanças climáticas. Vale ressaltar ainda um consumo grande de produção de lixo, uma vez que a oferta abundante de produtos faz com que as pessoas consumam e comprem cada vez mais. Conscientes dos graves danos ambientais que podem ocorrer com o aquecimento global, muitos países reuniram-se em conferências de âmbito mundial organizada pelas Nações Unidas, a ONU, como a Rio 92, a Rio+10, a Rio+20, Conferência de Quioto. Todas elas visavam discutir o assunto e propor medidas a serem adotadas para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92 ou Eco 92, promoveu o debate sobre aliar o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico entrelaçado à conservação dos recursos naturais. Como resultado, foram elaborados alguns documentos importantes, entre eles a Carta da Terra, as Convenções sobre Biodiversidade, Diversificação e Mudanças Climáticas, além da Agenda 21. Vale ressaltar que o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza e da economia também foram temas dessa conferência aqui no Brasil. Então vale ressaltar que as pessoas, hoje em dia, os países principalmente, estão cada vez mais pensativos a respeito do desenvolvimento econômico entrelaçado às questões naturais. Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A primeira experiência aí com aulas à distância, mas a gente sempre está procurando se aperfeiçoar, sempre procurando melhorar aí. O recado que eu dou para vocês é esse momento terem calma, tranquilidade, assim, cuidem das famílias de vocês, cuidem dos estudos de vocês. Estamos passando por um período inédito, tanto na minha geração quanto na geração de vocês, que é uma pandemia, um vírus aí que tem uma grande propagação. Então tomem cuidado, procurem ficarem longe de aglomerações. Lembrem-se que existem pessoas da família de vocês que também podem ser contaminadas se vocês não tomarem cuidados, ok? Vamos juntos passarmos por esse momento aí, mesmo à distância, né? De qualquer forma, a gente vai nos falando nas próximas aulas sobre o tema aí, globalização, ok? Beijos, cuidem-se.